Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo na epístola de 1 João. Na epístola de 1 João, capítulo de número 4. Primeira carta. Aleluias. E conforme você for achando, vai glorificando ao Senhor seu Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, e o versículo de número 13. A palavra do Senhor está dizendo assim: nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do teu Espírito. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui diante da tua presença porque nós te amamos e bendizemos ao teu santo e poderoso nome. Estamos aqui porque sabemos que o Senhor é Deus e que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, e que esta noite o Senhor possa fazer um divisor de águas em nossas vidas para cumprir o teu querer e fazer com que nós venhamos ser libertos de todo cativeiro, de toda angústia, de toda dor, de toda decepção, de tudo aquilo que tem nos atrapalhado e não nos deixado prosseguir adiante da nossa eterna herança, a salvação em Cristo Jesus. Portanto, ó Pai, que os nossos corações estejam sensíveis e que a nossa mente seja levada cativa ao senhorio de Cristo, porque a Ti daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Você pode tomar o seu assento glorificando ao Senhor. Aleluias. Às vezes nós perguntamos: como eu posso viver alegremente em meio a dificuldades? Como eu posso manter o meu espírito alegre perante a adversidade, perante as lutas, perante as tribulações? E restaurar a sorte acaba significando uma libertação de um cativeiro. Quando nós olhamos para o salmista, Salmo 126, aonde ele pede para restaurar a sorte de Sião, eu fico aqui imaginando um povo aprisionado, sem poder realmente entregar a Deus aquilo que o Senhor ele queria ouvir, porque estavam cativos. E por estar cativos, eles lembravam das coisas que foram feitas lá no passado, em meio aos seus pais. Por isso eles dizem: ficamos como quem sonha. Senhor, restaura a nossa sorte, porque se nós pararmos e analisarmos todas as coisas que aconteceram no meio dos nossos pais, nós vamos ver que os nossos pais viveram o poder do teu Espírito, um poder maravilhoso, um poder transformador, um poder libertador. E aqui neste salmo eles começam a chorar, porque eles começam a sonhar. E às vezes é assim comigo e com você. Às vezes nós ficamos parados e olhamos as coisas que aconteciam no passado, antigamente, as coisas que nós fazíamos e a manifestação do Espírito Santo, e hoje nós acabamos nos entristecendo e ficamos olhando e vemos que a igreja ela está acostumada com um rito e não com a liberação e a liberdade para que o Espírito Santo ele venha atuar em nossas vidas. E por isso muitos de nós ficamos como quem sonha, muitos de nós olhamos para o passado
olhamos para as coisas que aconteciam antigamente, olhamos para as pessoas sendo curadas, libertas, endemoniados entrando na igreja e saindo totalmente libertos do seu cativo, e por isso nós acabamos ficando como quem sonha. Só que Deus, Ele quer restaurar a sorte da igreja. Deus, Ele quer fazer com que nós venhamos viver um tempo de transformação, um tempo esse que o Senhor Ele tem preparado para eu e você vivermos todas as promessas que Ele preparou para nós. E por isso nós estamos perdendo o Espírito Santo, por não conhecê-lo como devemos conhecê-lo. O Espírito Santo, Ele é Deus, e Ele se faz presente aqui no nosso meio. E a única coisa que Ele quer de mim e de você é que nós venhamos dar liberdade para que Ele possa atuar da melhor forma possível na minha vida e na sua vida. Por isso eu e você não podemos desprezar o Espírito de Deus, porque o Espírito Santo, ele foi enviado pelo Pai para que hoje nós pudéssemos estar aqui alegremente adorando ao Senhor, dando a Deus aquilo que Ele quer receber de nós. O Espírito Santo, Ele é o menos conhecido na igreja. Você pode ver, tudo que nós pedimos para quem? Nós pedimos para Jesus, nós oramos a Deus, mas às vezes nós esquecemos do Espírito Santo, diminuímos o Espírito Santo, sendo que Ele tem a mesma essência, sendo que Ele é o próprio Deus que habita no nosso meio, e nós deixamos Ele de lado, não fazemos menção da sua presença e acabamos ferindo o Espírito de Deus, e às vezes nós ficamos sofrendo alguns reveses em nossas vidas, porque nós buscamos solucionar os nossos próprios problemas com as nossas próprias forças, e esquecemos de dar a Ele a honra, a glória e o louvor que Ele merece receber. Só que Deus, Ele está chamando a igreja para um novo tempo, e para que a alegria do Senhor ela venha se renovar em nossa vida, na minha vida e na sua vida, é necessário nós deixarmos ecoar a palavra do profeta Abacuque, aonde ele fala: aviva, ó Senhor, a minha obra, e no decorrer dos anos, no decurso deles, faze-a conhecida em meio à tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Não, você não está entendendo o que Deus está falando com você. Deus, Ele está dizendo para mim e para você esta noite que Ele está irado com aquilo que as pessoas estão fazendo, com uma falta de entrega, com uma falta de intimidade, com a falta de relacionamento. Isso tudo tem feito com que Deus, Ele fique triste e chore por aquilo que nós estamos entregando a Ele. Só que Ele está dizendo: as minhas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. O choro, a angústia, a dor, o abandono, a decepção, ele pode parar hoje, se você realmente der liberdade para o Espírito Santo atuar na sua vida, se você entender quem realmente é o Espírito Santo e se arrepender, porque para um avivamento acontecer é necessário primeiramente o arrependimento dos nossos erros, o arrependimento dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas transgressões, para que nós possamos realmente abrir os céus ao nosso favor e assim viver cada promessa que Deus, Ele tem estabelecido para a sua igreja viver. Quando eu começo a entender isso, eu começo a ver que o Espírito Santo não é qualquer pessoa, não é qualquer um, Ele é Deus, e por ser Deus, Ele não é menor que Deus Pai, do que Deus Filho, Ele tem a mesma essência. E Deus o enviou para nos consolar. Deus, Ele nos enviou para Ele poder nos fazer permanecer de pé diante de toda adversidade, diante de todo problema, diante do cativeiro que às vezes nós estamos vivendo, mas Ele está ali sempre conosco. Ele não nos abandona, Ele não vira as costas para nós em momento nenhum. É isso que nós temos que buscar. Só que para muitos, o Espírito Santo, ele foi embora. E o Espírito Santo, ele vai embora quando nós pecamos e permanecemos no pecado, no erro. No Salmo 51, Davi fala: Senhor, se pequei contra Ti, pequei, mas não retires de mim o Teu Espírito, a Tua presença. Ou seja, ele estava arrependido daquilo que ele havia feito, e o arrependimento gerou um milagre, gerou conquistas, gerou crescimento.
Quando nós entendemos isso, nós começamos realmente a deixar que o Espírito Santo ele viva de uma maneira libertadora em nossas vidas, para que nós possamos ver a atuação dele. Só que o que acontece com tudo isso? A liberdade para o Espírito Santo acabou gerando o quê? Abusos e bagunças. E por ter gerado abuso e bagunça, as pessoas acabam fazendo de uma entrega algo abusivo, acabam não tendo dado a Deus aquilo que Ele merece receber. A alegria do Senhor é que nós venhamos nos fortalecer com o Espírito de Deus. Deus ele não quer que nós venhamos ficar tristes, Deus ele não quer que nós venhamos chorar, Deus ele não quer que nós venhamos reclamar. Tudo que Deus quer que eu e você façamos é que nós entendamos que o Espírito Santo de Deus ele foi dado a mim e a você. E se ele foi dado a mim e a você, é necessário que nós venhamos parar, analisar e adorar ao Senhor como Ele deve ser adorado. Porque quando nós paramos, nós começamos a ver que o Espírito Santo ele é completamente diferente. O Espírito Santo não é como você. Quem aqui já foi numa agência ver um carro zero? Como que você vê? Você olha para o carro, você procura os opcionais do carro, você procura ver se o carro ele tem direção hidráulica, se ele tem vidros elétricos, se o carro ele tem travas elétricas, se tem ar, se tem desembaçador, se tem rodas de liga leve. E se você for colocando cada coisa, o carro vai encarecendo. Só que o Espírito Santo ele não é um opcional para a minha vida e para a sua vida. O Espírito Santo ele é essencial na minha vida e na sua vida. Nós não podemos achar que sem o Espírito Santo a nossa vida vai ser boa. Não vai. É um pensamento errado, porque o Espírito Santo ele tem que estar em nós. Não podemos pensar, eu vou comprar, o Espírito Santo vai vir em mim, e se ele vier em mim, melhor, mas se não vier também, tanto faz. Está errado, é um pensamento medíocre. Se ele não vier, eu sobrevivo do mesmo jeito, mas se ele não vier, eu continuo da mesma forma. E por isso eu não posso parar e barrar o Espírito Santo de atuar em minha vida. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e o versículo 16, diz que Deus, Ele nos usa e nos levantou como um templo de habitação do Espírito Santo de Deus. E Deus nos deu o Espírito Santo para que nós tenhamos o quê? Experiência com Deus. Ele nos foi dado para estabelecer na minha vida e na sua vida uma missão completamente diferente, para que hoje nós pudéssemos estar focados com o objetivo de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas que venham adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. E por isso eu começo a alegrar o meu coração, porque se nós somos templos, nós somos a verdadeira casa de Deus aqui na terra. E como a Bíblia diz, nós estamos aqui tabernaculando com Deus para dar ao Senhor aquilo que Ele quer receber de mim e de você, porque o Senhor Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Tem verdadeiros adoradores aqui essa noite? Então dê liberdade. Jesus morre, a Bíblia diz que o véu se rasga de cima e embaixo, e por rasgar de cima e embaixo, o historiador Flávio Joséfos ele diz que no Antigo Testamento era necessário um sumo sacerdote para poder fazer expiação do pecado, para que as pessoas pudessem ser perdoadas. E ele explica detalhadamente que o sumo sacerdote, uma vez por ano, era necessário ele colocar roupas de linho fino, peitoral de ouro, pedras preciosas nos seus ombros, eram colocados na barra das suas vestimentas campainhas e romãs, uma corda amarrada na sua cintura, e quando ele entrava no véu do templo, ele entrava fazendo barulho,
E quando ele tocava nas 4 pontas da mesa da propiciação, ele se prostrava diante do Senhor. E ali, naquele momento, Deus vinha para visitar o sacerdote. E se o sacerdote estivesse em pecado, ele era fulminado. E aquela corda que aquelas pessoas, o sacerdote amarrava para o lado de fora, era para puxar o sumo sacerdote, se caso ele viesse a morrer. Mas se ele não viesse a morrer, ele era cheio do Espírito de Deus, e ele entrava em transe, e as campainhas, as romãs começavam a fazer barulhos nas barras das suas vestimentas, e os sacerdotes que estavam no santo lugar, eles começavam a falar: Deus aceitou a nossa oferta e perdoou os nossos pecados. E os sacerdotes falavam para as pessoas que estavam no átrio, e as pessoas que estavam no átrio falavam para as pessoas que estavam do lado de fora do tabernáculo, e ali as pessoas entravam realmente em uma alegria completamente diferenciada, porque sabiam que Deus estava no controle de toda a situação. Assim Deus está falando para você esta noite: eu estou no controle dessa situação. A sua vida não é qualquer coisa, a sua vida é especial para mim. A única coisa que está faltando às vezes para nós é dar liberdade para que o Espírito Santo ele atue de uma maneira completamente diferenciada, porque o Espírito Santo ele veio morar em você. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado e fala assim: o Espírito Santo ele mora em você. Não, mas fala com fé: o Espírito Santo ele mora em você. Aleluias. E qual é a missão do Espírito Santo? Você já se perguntou qual é a missão do Espírito Santo na sua vida? Às vezes nós não perguntamos, mas o Espírito Santo ele tem uma missão. Qual a importância do Espírito Santo atuar em mim? A importância do Espírito Santo atuar em minha vida. Deixa eu dar o celular aqui para minha esposa aqui, que senão ela vai ficar preocupada achando que perdeu, e eu não consigo pregar. O Espírito Santo ele quer fazer com que nós venhamos ter o que? O arrependimento. E é isso que ele quer estabelecer sobre a minha vida e a sua vida. Ele quer que nós venhamos arrepender, porque sem ele não tem arrependimento. Nós não temos arrependimento se nós não tivermos o Espírito Santo habitando em nossas vidas. João 16, versículo 8 diz: quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo ele quer convencer eu e você do pecado, do juízo e da justiça que Deus vai estabelecer sobre toda a carne, sobre todos nós. E quando eu não me arrependo, eu não me aproximo de Deus, porque eu estou vivendo uma vida conforme a minha vontade, conforme as coisas que eu realmente quero, e por isso não há arrependimento. E quando não há arrependimento, eu estou destituído da glória, eu estou longe da sua presença, estou afastado do caminho verdadeiro que Deus ele preparou para eu e você vivermos. E por isso nós precisamos entender o verdadeiro plano de Deus, porque o Espírito Santo ele é essencial para todos nós. Ele é importante sim, e nós não podemos desvalorizar a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Certa vez, os fariseus chegaram diante de Jesus e falaram para Jesus: através do nome de quem o Senhor expulsa os demônios? É através de Beelzebu? E Jesus ele fala em Marcos capítulo 1 versículo 15 que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E naquele momento, quando Jesus ele está falando isso, ele está mostrando que ele não estava expulsando os demônios através dos príncipes das trevas, mas ele expulsava os demônios através do Espírito de Deus que habitava na vida dele.
Não, você não está entendendo, Deus está falando para você. Se tem alguma coisa que está te afligindo, se tem alguma coisa que está te ferindo, e você ter esta autoridade, você deixar o Espírito Santo habitar em você, você pode ter a certeza que se o inimigo por um caminho ele entrou, por 7 ele vai partir em retirada, porque você não vai expulsar o seu inimigo, o seu adversário, por apenas palavras lançadas pelo homem, mas pelo Espírito de Deus que habita em vós, e pelo Espírito de Deus que habita em vós, você vai ver com que a tua vida ela venha mudar, ela venha ter uma trajetória completamente diferenciada. Só que para eu ter o Espírito Santo, para eu viver o Evangelho de Deus, de Cristo na minha vida, a primeira coisa que eu preciso fazer é me arrepender, porque o arrependimento ele vai fazer com que eu venha crer no Evangelho, vai fazer com que eu venha crer nas palavras que Cristo liberou para eu e você vivermos nesta terra. Quando eu entendo isso, eu começo a viver os rudimentos de Deus na minha vida. E o que são os rudimentos de Deus na minha vida? São os princípios, um renascimento, aonde nós olhamos a nossa situação errada, as nossas falhas perante Deus, e nós ressurgimos como uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando o historiador aos Hebreus ele fala isso, ele está falando que primeiramente é necessário termos um arrependimento, para que depois a fé ela venha a ser gerada na minha vida e na sua vida. E quem produz o arrependimento em minha vida e sua vida é o Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, nós nunca vamos se arrepender daquilo que nós fazemos de errado. Quem aqui já pecou? Que pergunta, né, pastor? Todos nós pecamos. Só que quando nós erramos e temos o Espírito de Deus em nossas vidas, o que acontece? Ele nos constrange. Por que ele nos constrange? Para que nós venhamos enxergar realmente que nós falhamos, que nós erramos. E a partir deste momento, eu começo a ter uma fé necessária, uma fé que venha a produzir. E quem também produz a fé em mim é o próprio Espírito Santo. Só que sem a ação do Espírito de Deus no homem, nós não teríamos um encontro com Cristo. E por isso que ele fala que a partir do momento que nós buscamos o Espírito Santo e somos livres, ele começa a atuar na nossa vida de uma forma sobrenatural, e ele faz com que nós tenhamos um encontro com Cristo. Agora imagina comigo, nós temos um caminho. É como se você traçasse uma viagem, você sabe o seu objetivo, você sabe que você tem um alvo a ser alcançado. E assim é conosco. Nós nascemos, nós aprendemos, crescemos e morremos. Só que na nossa trajetória de vida, se nós não tivermos o Espírito Santo para nos consolar, se nós não tivermos o Espírito Santo para nos constranger, se nós não tivermos o Espírito Santo para mostrar as nossas falhas, nós não vamos chegar no objetivo final. É como se nós saíssemos para uma viagem e tivéssemos um acidente e ali parasse tudo e nós tivéssemos que voltar para trás. Assim é quando nós estamos longe do Espírito Santo de Deus. É como se um acidente houvesse acontecido na minha vida e eu tivesse perdido realmente aquilo de mais precioso, que é o Espírito de Deus que me conduz para perto, para poder me encontrar com Cristo Jesus. E por isso eu não posso abaixar a guarda, por isso eu preciso lutar. Tito capítulo 3 versículo 5 diz assim a palavra do Senhor: não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Ou seja, Ele está dizendo para nós que é necessário que gerar um novo nascimento, um ato aonde nós modificaremos a nossa existência, a nossa conduta, os nossos pensamentos, para que nós sejamos o quê? Pessoas melhores, para que nós sejamos pessoas transformadas. Porque se nós não formos transformados pelo um renascimento, ou seja, pela renovação que o Espírito Santo ele quer estabelecer nas nossas vidas, nós permaneceremos as mesmas pessoas, falhando
errando e cometendo sempre os mesmos delitos perante Deus e deixando Deus cada vez mais longe de nós. Só que quando nós entendemos que não é por obras de justiça que nós possamos fazer, mas segundo a misericórdia de Deus, que vem para salvar, que vem para nos lavar dos nossos pecados, da nossa imundície, dos nossos erros, das nossas falhas, nós estamos cada vez mais próximos de nos encontrarmos com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E por isso é necessário que eu venha nascer cada dia, a cada manhã eu possa gerar em mim uma nova criatura, uma criatura melhor, porque eu estou aprendendo a todos os dias aquilo que eu preciso ser para poder ter um encontro verdadeiro com Deus. Porque se eu não estiver aprendendo isso, de nada é válido. João capítulo 3 versículo 3 diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então por isso nós precisamos nascer de novo. Certa vez Jesus ele chegou para Nicodemos e falou para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que nós venhamos nascer de novo. E Nicodemos falou: como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Não tem como. E Jesus falou: você não entendeu nada. Muitas pessoas também não entendem o que é um renascer, o que é ser gerado pelo Espírito. Jesus estava falando para ele que nós precisamos realmente se tornar novas criaturas a partir do momento que nós temos o conhecimento do Espírito de Deus em nós e recebemos a salvação. Porque ali naquele momento Deus ele nos regenera e nos renova para que nós nos tornemos uma nova criatura. Criatura essa que venha ser conduzida por aquilo que Deus ele estabeleceu. E aí Jesus ele continua falando: Nicodemos, olha como o vento é, ouve a sua voz, não se sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Ele está dizendo: Nicodemos, nós não sabemos se o vento está vindo do Oriente ou do Ocidente, do leste ou do oeste, mas nós ouvimos a sua voz. Não conseguimos enxergar o vento, mas quando nós temos o Espírito e nascemos novamente, nós somos conduzidos por Ele, conforme a sua vontade, o seu querer, porque existe um alvo a ser alcançado, existe um Senhor que estabeleceu um reino e está te esperando, está esperando você vencer as barreiras, vencer os obstáculos que a vida lhes proporciona, para que você possa naquele grande dia ouvir a voz de Deus e entender: eu fui fiel ao Senhor, eu cumpri as obras que Deus estabeleceu sobre a minha vida, e eis aqui para receber o meu galardão perante aquilo que Deus estabeleceu. Por isso eu preciso entender o plano e o propósito de Deus. 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 diz assim a palavra do Senhor: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, da mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, nós somos parecidos com aquilo que nós contemplamos. Se você contempla a Deus, você é parecido com Ele. Se você contempla o Espírito Santo, Ele está dizendo que Ele vai nos transformar de glória em glória, em todo momento, a cada dia. Ele vai suprir as nossas necessidades. E com o Espírito Santo nós temos mudanças cruciais. Você já viu uma lagarta? Ela, para poder ter uma mudança, é necessário ela se esconder dentro de um casulo. E dentro daquele casulo ela fica alguns dias. E aqueles dias que ela fica dentro do casulo, ela sabe que às vezes o inimigo ele vem para poder matar, para poder descobrir aonde ela está, e ela precisa emitir alguns sons para poder afastar o inimigo. E quando o inimigo ele é afastado, ela começa a gerar nela algo maravilhoso, porque quando a lagarta ela entra no casulo, ela é transformada, ela vira uma borboleta. E quando nós vemos as borboletas nas flores, nas vegetações, aquelas borboletas coloridas, elas não nos alegram os nossos olhos? Sim, alegra, porque nós contemplamos a beleza de Deus.
Assim sou eu e assim é você. Às vezes Deus ele nos esconde em um casulo. O inimigo ele faz barulho. O inimigo ele quer fazer com que nós não venhamos viver as promessas de Deus. Mas saiba algo na sua vida, que aonde houver barulho é porque Deus está no controle. Se Deus está mostrando para você que é para você ficar parado, que é para você ficar quieto, que é para você aguardar em Deus, pode ter a certeza que esse barulho que o inimigo ele está fazendo não é para te colocar medo não, mas é para mostrar para você que se você permanecer fiel em Cristo Jesus, Ele vai mostrar para você que Ele pode operar um grande milagre na sua vida sim, porque Ele está no controle de todas as coisas. E é por isso que nós precisamos ser transformados a todo instante, a todo momento. 2 Coríntios capítulo 3, no versículo 7 a 8, vai falar sobre a lei mosaica, e que o ministério da lei mosaica era o que? O ministério da morte, o ministério do pecado, aonde as pessoas morriam, onde o pecado ele tomava conta. Só que no versículo 8 vai dizer da nova aliança, que classifica como o ministério do Espírito de Deus em nossas vidas. E por classificar o ministério do Espírito Santo, eu quero dizer para você que o fim que às vezes você espera é o início de um novo começo para sermos transformados. É um novo ciclo a ser gerado em nossas vidas. É um novo ciclo que Deus ele tem preparado para aqueles que amam ao Senhor verdadeiramente. Tem alguém aqui essa noite que ama ao Senhor? Tem alguém aqui essa noite que ama a Deus verdadeiramente? Então entenda que nenhum fim estabelecido sobre a sua vida é para a sua derrota, mas é para anunciar um novo ciclo. Assim como a lagarta, ela teve o fim daquela vida de rastejar, mas quando entrou no casulo e ali aguardou, ela parou de rastejar e voou. Assim é você. Às vezes você está rastejando diante dos problemas, diante da adversidade, mas o Senhor está falando: eu vou gerar asas, você vai voar, você será transformado, eu estou no controle de todas as coisas, eu não te desamparo. Apenas dê liberdade para o Espírito Santo atuar na sua vida, e não deixe ser cativo pelo inimigo, porque operando o Senhor, quem impedirá o agir dele na vida daqueles que amam a Deus? Não tem nada, não tem ninguém que possa te barrar. Deus está no controle. Aonde está disponível a obra da cruz? É no Espírito Santo de Deus. E às vezes nós procuramos: como que eu consigo explicar a Trindade? Nós sabemos que são três deuses nas mesmas essências, e às vezes nós não conseguimos explicar. Mas você já viu aquela chapa quando você tira um raio-x? Quem aqui tem? Acho que todos nós temos uma em casa. Quando tiver um dia ensolarado, pega uma chapa daquela e coloca no sol para você ver, para que você possa entender como é a ação do Espírito Santo. O globo do astro-rei, o sol, você se classifica ele como se fosse Deus. A luz do sol, você classifica ela como se fosse Jesus, o Salvador. E o calor que você sente na sua pele é o Espírito Santo atuar em você. Ou seja, quando nós entendemos isso, o Espírito Santo, ele não é apenas uma energia, ele é Deus, ele tem o mesmo poder. E às vezes nós desclassificamos o Espírito Santo, deixamos ele de lado e começamos a buscar somente coisas grandiosas. Começamos a buscar apenas aquele que está acima das nuvens. Não é errado, só que o Espírito Santo ele está aqui para poder colher as suas petições. Ele está aqui para poder realmente fazer com que você venha ter arrependimento, para que você venha ser transformado, para que você venha ser mudado, porque Ele é Deus. E Jesus ele nos mostra que o Espírito Santo ele é a ação de Deus através da vida do homem. Ele está atuando na sua vida através de Deus, porque Ele é Deus. E quando nós olhamos como um tripé, o Espírito Santo ele tem vontades, o Espírito Santo ele tem raciocínio, o Espírito Santo ele tem emoções. E por ter vontades, raciocínio e emoções, ele atua em nossas vidas com multiformas, de diversas maneiras. Uns são mais quietinhos,
outros são mais esfuziantes, outros conseguem realmente dar liberdade de uma forma completamente diferente. Só que o Espírito Santo, ele está no controle de tudo. 1 Coríntios 12:11 diz: mas um só Espírito, é o mesmo Espírito, operando todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, ele está dizendo: eu posso distribuir sobre a sua vida o dom de línguas, o dom de interpretação, o dom de visão, o dom de cura, o dom da palavra, o dom do acolhimento, enfim, diversos dons, mas o Espírito é o mesmo, e por isso é necessário que nós venhamos granjear os melhores dons estabelecidos por Deus sobre as nossas vidas. Não dá para nós pararmos, eles temos que entender que através da sua vontade Ele vai distribuir em nós o seu querer. Romanos 8:27 diz: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus intercede pelos santos. Olha só, ele está dizendo: a vontade de Deus é que eu esteja aqui no meio de vós, a vontade de Deus é que eu esteja aqui intercedendo pelos meus santos. Você não está entendendo. Jesus está falando para você: filho meu, filha minha, vocês são santos, e o Espírito Santo, ele está aqui intercedendo por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis. E Jesus, ele apresenta o Espírito Santo como alguém que ele queria que desse continuidade sobre aquilo que ele havia estabelecido, para dar continuidade naquilo que Jesus ele tinha preparado. E por isso nós não podemos esmurecer. E agora aqui eu quero pedir para que você abra comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, João capítulo de número 14. Versículo de número 16. A seguir está escrito assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vem e nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em nós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ou seja, olha que maravilhoso. Jesus está falando que durante a sua ausência, durante aquele momento que Cristo foi embora, todos nós sabemos que Jesus, ele veio. Lá no livro de Atos mostra a assunção de Jesus, no momento que ele é assunto ao céu, que ele se esconde em meio às nuvens e vai para o seu trono, para perante ao Pai. Só que ele diz aqui: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador, ele andará com vocês, ele estará no controle de tudo, ele vai esperar vocês para que vocês possam orar, pedir, interceder, clamar, e ele vai anunciar as boas obras, assim como eu fiz com você. Durante a minha ausência, ele disse: eu enviarei o Consolador. A palavra paracletos no grego significa chamado ou convocado para estar ao lado de alguém. E Deus, ele fala assim, ó: eu chamei, ou seja, eu paracletos sobre a vida dos meus filhos. Ou seja, ele disse: o Espírito Santo estará ao lado de vocês. Foi uma convocação do Filho de Deus para que o Espírito Santo estivesse do seu lado. E às vezes você se entristece, às vezes você olha para a situação e você menospreza aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, porque o obstáculo é grande, porque as lutas são grandes, porque o seu adversário é grandioso. Isso é menosprezar o Espírito de Deus,
Porque Deus está falando, Jesus está falando para mim e para você: eu enviei o Consolador, Ele está do seu lado, foi convocado por mim para poder conduzir você em todos os teus caminhos, para que você viva qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Por isso eu tenho que me alegrar. Jesus já voltou para a igreja? Ainda não. Porém Ele diz aqui: mas eu não vos deixei órfão, eu deixei o meu Espírito. Um pouquinho para frente, João capítulo 16, versículos 12 a seguir, está escrito assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Olha que maravilhoso que Jesus está falando. Tudo que tem em mim, o Pai que me deu, e para o Espírito Santo eu vou-lo hei de dar, para que Ele anuncieis a vocês a verdade que eu quero estabelecer sobre a sua vida. Jesus estava dizendo para os discípulos que eles não poderiam suportar naquele momento, porque era necessário uma intervenção divina de um advogado fiel perante ao Pai, porque a glória de Deus ela é pesada, e a glória de Deus, quando ela se manifesta em nossas vidas, não tem como nós suportarmos de pé, porque é um peso muito grande. E por isso Ele disse: eu vos enviarei o Espírito da verdade, porque por um breve período de tempo, se Ele vier agora, vocês não conseguem suportar, e por isso vocês precisam esperar. E Deus está querendo que o Espírito que está no nosso meio se manifeste na minha vida e na sua vida, porque Deus Ele não está se agradando com aquilo que a igreja tem entregado, porque a igreja ela está dormindo, a igreja está apática, a igreja está com medo, e não é isso que Deus quer, porque Deus Ele te deu um espírito de coragem e não de covardia. Deus Ele te deu um Espírito que está com você, ao seu lado, foi convocado pelo próprio Jesus, e Ele disse: tudo que o meu Pai me deu, eu concedo a Ele, eu dou a Ele, e Ele dará a quem Ele quiser. Ou seja, Ele está esperando alguém com ousadia, com atitude, para Ele dar realmente o peso da tua glória e ser manifesto em sua vida. Tem alguém aqui que está disposto a viver isso? Então, se você está disposto a viver isso, abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 2, e aqui eu encerro a mensagem. Atos capítulo de número 2, Atos capítulo 2, versículo 14 a seguir diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Segura um pouquinho. Vamos fazer um teatro. Ô Márcio, vem cá, Márcio. Vem cá, pai. Vem cá, Márcio, vem cá. Sobe aqui, sobe aqui. Para que você entenda. A Bíblia fala lá em Joel capítulo 2, versículo 23 a seguir, onde Deus fala assim: restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o meu consumidor, o grande exército que enviei contra vós outros.
Comereis abundantemente e vos fartareis, e alegrarei-vos no Senhor vosso Deus, que vos dará chuva, que fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, os lagares de vinho e de óleo. Restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o consumidor, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e alegrarei-vos no Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos sonharão sonhos, vossos velhos terão visões. Sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito, mostrarei sinais no céu, na terra, nuvens e colunas de fumaça. Mas sabe, para que isso acontecesse, era necessário que eles esperassem o tempo de Pentecostes. E Pentecostes vem de Penta, 50 dias. E 50 dias após a ressurreição de Cristo, está lá Jesus com o Pai. E aqui eu vou explicar para você. O meu Pai é Deus Pai. O evangelista Márcio, né? Quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Agora Jesus ele chega para os discípulos. Lá no capítulo 1 e no versículo 8 ele diz: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do alto. Aguardem, mas não parem de orar. E naquele momento, Jesus, quando ele está sendo assunto aos céus, os discípulos e aquelas 500 pessoas aproximadamente começam a olhar Jesus quebrando a lei da gravidade e se escondendo em meio às nuvens. Aí 2 anjos vêm diante de Jesus, dos homens, dos discípulos, colocam as mãos nos seus ombros e falam: ei, da mesma maneira que ele está indo, ele voltará para buscar a sua igreja. Aí quando Jesus ele chega lá no primeiro dia, do dia que Jesus falou que enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, demorou 10 dias. Mas porque Jesus ele chegou para o Pai e falou: Pai, foram 33 anos que eu fiquei longe do Senhor, lá na terra, e essas últimas horas, esses últimos dias, eu sofri. Pai, olha as minhas costas como estão, 462 cortes de uma arma chamada azorrague. Pai, olha as minhas mãos furadas, os meus pés, mas eu conquistei cada um daqueles que estão ali. E se o diabo ele está aí tentando falar para vocês que eles têm pecado, que eles estão condenados, eu estou dizendo: não, porque eu justifiquei através do meu sangue derramado na cruz do Calvário. Pai, eu prometi o Espírito Santo para eles, envia o Espírito Santo. E o Pai falou: não. Aí no segundo dia Jesus falou: Pai, olha como eles estão orando. Ainda tem pouca gente orando, Pai, ainda não pode enviar. E o Pai falava: não. E passou o terceiro, o quarto dia, e Jesus ali intercedendo ao Pai, falando: Pai, eles estão querendo o Espírito, eu prometi o Espírito da verdade. Posso falar para o Espírito Santo ir? Não. Era o quinto dia. E passou os outros dias. E a igreja que Jesus falou lá em Atos 1:8 permaneceu orando, clamando, esperando a promessa de Cristo. Porque ele falou: ei, vocês ainda não podem suportar. Lembra lá em João? E Jesus falou para os discípulos: vocês ainda não podem suportar o Espírito, porque o peso é muito grande, mas haverá um momento que eu vou enviar, e aquilo que o Pai me deu, eu vou dar a Ele, para que Ele possa distribuir a vocês, e Ele vai andar lado a lado com vocês. E a igreja permaneceu orando, obedeceu a voz do Filho, e por obedecer a voz do Filho, ela continuou orando. No 9º dia: Pai, olha como a igreja está orando. Envia, Pai. Não. O Pai falou: não, a igreja ainda está orando pouco. A igreja está quieta, a igreja está apática, a igreja está com vergonha. Como eu vou enviar o Consolador?
se a igreja ela está quieta, e não é isso que Deus quer. Deus quer que a nossa igreja ela venha a ser movimentada. É como o sacerdote, ele entrava diante do Santo dos Santos com um incensário e chacoalhava aquele incensário de um lado para o outro, até que aquele local ficasse tomado de uma nuvem de glória, aonde ele se escondia naquelas fumaças e ele não podia enxergar a Deus, mas Deus o via. Assim sou eu e você quando nós oramos, nós mudamos a atmosfera, nós mudamos o ambiente para que nós venhamos a esconder em meio à nuvem de glória. E quando nós estamos escondidos em meio à nuvem de glória, Deus ele aparece para poder suprir as nossas necessidades. E quando a igreja ela se aquieta, não tem como Deus vir. Mas quando você ora, quando você adora, você está enchendo o ambiente para que o Espírito Santo ele venha atuar em você. Por isso ore, adore. Eu quero ouvir a igreja orando, que senão Deus não vai enviar o Espírito da verdade. Pai, é o 10º dia já, Pai, está se cumprindo o tempo de Pentecostes. Envia o Espírito Santo. Igreja, pode ir, Espírito. Pode ir, Espírito Santo. Esse Espírito Santo está meio gordinho, né? A hora que pulou aqui embaixo, aqui até estremeceu o chão. Mas é isso que Deus quer. Ele não quer que você fique quieto. Você já pulou etapas, porque você está vivendo um tempo em que o Espírito Santo já está andando lá da igreja. Só que nós não podemos permanecer paralisados. Nós temos que deixar Deus atuar em nós. E agora chegou o momento do Espírito de Deus, ou seja, de você dar liberdade para que o Espírito Santo atue na sua vida, te batizando, te renovando, te fortalecendo, te curando, quebrando os grilhões, as algemas, as amarras e tudo aquilo que o inimigo ele tem preparado contra a tua vida. E para isso eu te peço para se colocar de pé comigo em nome de Jesus. E eu te convido para adorar. Eu te convido a abrir os teus lábios e clamar ao Senhor. Eu te convido a romper as barreiras e viver através daquilo que o Espírito Santo ele já fez, pois ele repousou em vós e ele está ao seu lado por uma convocação. E não é a convocação de qualquer pessoa, é a convocação do próprio Senhor Jesus, que o convocou e disse para ele: esteja do lado dos meus filhos. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, eu não sei quais os problemas, as adversidades, mas lá em Atos, Pedro, ele declarou aquilo que o profeta Joel havia falado, que ele derramaria do teu espírito sobre toda a carne. E se você está aqui, é porque você ainda é carne, e o Espírito Santo ele quer mostrar para você que ele tem o controle de todas as coisas, e ele não quer deixar você desamparado, ele não quer que você venha ficar triste, ele não quer que você esteja num culto como esse e fique aí cabisbaixo, porque às vezes nós ficamos como o salmista disse lá no início que nós falamos, nós ficamos como quem sonha. Eu lembro quando eu era criança e tinha uma igrejinha na rua de casa, e ali eu pude observar e ver milagres, pessoas entrarem enfermas e saírem curadas. Um homem chamado Seu João, um alfaceiro, né, mãe? Não vai sair hoje não, que orava por nós. Na rua, ele vinha com uma bicicletinha barra forte, um cesto de bambu atrás da bicicleta, na garupa. Aí nós subíamos lá correndo para pedir uma oração, e ele orava, impondo as mãos sobre nós quando ainda éramos crianças, pequenos.
para que nós viéssemos fazer a diferença, para que nós viéssemos ecoar a voz do profeta Abacuque, aonde a obra ela é avivada. Só que às vezes nós olhamos para as situações e acabamos ficando como paralíticos, amarrados, aprisionados, porque a dificuldade é grande. E ele diz lá no capítulo 3, versículo 17, que ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que os animais dos campos sejam arrebatados, e não haja alimento nos celeiros, todavia eu exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação, pois Ele fará dos meus pés como os das corças, e me fará andar por lugares altos. O salmista, ele diz lá no Salmo 126, que às vezes nós ficamos assim como quem sonha, mas ele diz: observe as torrentes do Neguebe, são geleiras que estão guardadas, e às vezes a única coisa que nós recebemos em meio ao cativeiro, a meio às lutas, são um punhado de semente em nossas mãos. E quando nós olhamos a terra para ser plantada, ela está com escombros, ela está cheia de entulhos, ela está queimada, não nasce nada daquilo que eu plantar. Só que quando eu planto chorando, com alegria no Senhor, a minha Bíblia diz que eu volto para poder colher os meus feixes de trigo com grande alegria. É isso que o Espírito Santo está querendo liberar para você esta noite. Ele está dizendo para você: se ainda que o choro tenha durado uma noite, a alegria virá ao amanhecer, porque eu vou derreter as correntes do Neguebe. Ainda que esteja em meio ao deserto, ainda que você tenha plantado em meus escombros, em meu entulho, eu vou limpar tudo, porque as águas vão descer, vão inundar esse plantio, e vai fazer com que esta planta ela venha enraizar e venha gerar frutos. E através da sua vida, é através da sua conduta, é através do seu relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo te chama para adorar, o Espírito Santo te chama para sair do comodismo, para ter um despertamento. Despertai-vos e adorai ao Senhor seu Deus, porque no momento que você estiver louvando, você pode ter a certeza que Deus vai abrir os céus ao seu favor. Você crê nisso? Você crê que Jesus, Ele está olhando e observando você? Você crê que o Espírito Santo está do seu lado, que está te conduzindo para poder viver coisas novas, grandiosas e maiores daquilo que você sonhou ou pensou? Porque os sonhos de Deus são maiores e melhores que os vossos. Então eu te convido a adorar ao Senhor, eu te convido a render a sua adoração. E se você não souber cantar, não tem problema, mas ore, adore, clame, porque o Espírito Santo vai colher cada oração feita aqui neste lugar esta noite, para entregar diante do Pai. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. O Espírito Santo invade essas vidas, Pai, que aqui estão. Ó Deus, que possa se começar conosco, com essas pessoas que estão aqui, Pai. Que o Senhor possa alcançar essas vidas. Ó Deus, que o Senhor possa renovar aqueles que estão parados, aqueles que estão feridos. Que o Senhor possa batizar aqueles que ainda têm o desejo, que estão longe, mas que sabem que através da Tua palavra o Senhor está do nosso lado. Ah, Espírito Santo, o Senhor tem a mesma liberdade de atuar como no passado, como nós ficamos como quem sonha, mas o nosso sonho a partir de hoje se torna realidade, porque nós
nós aprendemos que o Senhor faz parte da nossa vida, que o Senhor está no controle de tudo. Portanto, você que estava calado, abra os teus lábios para adorar. Você que estava parado, comece a movimentar o seu corpo para bailar diante da presença do Senhor. Comece a olhar para o seu inimigo, comece a olhar para os obstáculos e comece a dizer para eles: eu vou te afrontar, porque eu tenho um Deus que habita em mim. O Espírito Santo está do meu lado, e por isso eu não temerei o terror noturno, nem a mortandade que assola durante o meio-dia, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos ao meu respeito, e eu sairei para vencer, porque eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. E se você crê nisso, sai do chão, adore, louve, engrandeça o seu Deus. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode, junto com as suas palmas, glorificar ao seu nome, exaltá-lo e engrandecê-lo. Que você saia daqui esta noite com essa certeza no seu coração, que o Espírito de